Deixa eu te fazer uma outra Podem ser pergunta. outras coisas, né? Vai lá, vai lá. Então, comunicar resultado engaja? Eu acho que isso é uma das principais instrumentos, ferramentas, processos de engajar, né? Gente, como é que a gente trabalha em algum lugar, do tamanho que fosse, a gente não sabe se está indo bem, se está indo mal, se está... Gente, isso é um pecado absoluto, entendeu? Independente da organização, Mas é pequena... tudo, Sérgio, para todo mundo? Todo tipo de informação para todo mundo? Como é que Não, você vê não, isso? não. Você tem que selecionar, e você tem que ajustar sempre a linguagem aos diferentes públicos que você tem dentro da sua organização. Não é tudo, né? Mas porque é o seguinte, lá atrás, quando a gente falou de cultura, falou também de direcionamento, aonde a empresa quer chegar, você tem que falar como é que a gente está em relação àquele objetivo. Então, claro que não precisa entrar em detalhe. Vamos comprar uma empresa, vamos vender, vamos lançar produto, existem, né, certas condições. Eu acho que também não são muitas, eu acho que a gente cada vez mais tem que limitar. E, de outro lado, realmente falar sobre os resultados da organização. Até porque eu já tive experiências que detalhar demais às vezes confunde muito. Então, eu acho que tem uma sabedoria, né? E aí, de novo, a nossa parceria com os financeiros, com as pessoas do negócio, para como é que a gente explica, né? Como é que a gente dá o acompanhamento para todo mundo no nível correto, da forma correta, e esperando uma contribuição. Então, tem sei lá, uma situação X que você informa, mas o ilegal é quando as coisas não vão bem e você vou dizer assim, vou usar um termo, pedir ajuda. Olha, vamos fazer um plano para reverter. Aí fica bem bacana. Eu já vi situações de reverter situações baseadas na comunicação. Gente, a nossa unidade de negócio X não está indo bem e a gente precisa montar um time para levantar vamos lá, aí chama alguém de diferentes áreas, monta um time, comunica todo mundo. Nossa, só de lembrar eu fico arrepiado, porque foi uma mudança, foi uma experiência bem legal de reverter um resultado dentro de uma área onde os resultados não eram bons. Então, vamos lá, pessoal. Esse negócio de muita confidencialidade, tudo escondido, também não dá. Então, com Deixa eu te certeza. fazer uma Sim. pergunta, Sérgio. E como é que tem que ser o reconhecimento numa empresa em que a gente quer aumentar o nível de engajamento? Olha, isso é uma pergunta, parece fácil, mas não é. Ela não passa só pela questão financeira, não é uma questão disso, né? Então, eu acho que o reconhecimento, para mim, ele está das pequenas coisas até o famoso jantar o reconhecimento na reunião de diretoria. Então, ele está no dia a dia, o reconhecimento sincero, não é aquele batidinha nas costas. Então, mas ele está entre colegas, né? Puxa, né? Você recebeu um elogio do teu colega, pares, pessoas de outras áreas. Então, tem esse ambiente onde você possa reconhecer o dia a dia. E também ter programas estruturados para você reconhecer a entrega de um projeto, de uma etapa, de um crescimento, de um produto, de uma racionalização. Então, eu acho que assim, esse é um tema que dá para trabalhar muito, muito. Existem também plataformas de reconhecimento, que eu já vi experiências bem legais, né, que você consegue visualizar, criar uma rede, que pessoas estão sendo reconhecidas, né, onde está esse reconhecimento, como é que ele flui, né? Se você me pedisse para dizer que tem uma imagem, é um processo que ele vai fluindo na organização entre todos os níveis, não é só o gerente lá que merece ser, não, todo mundo. Quem é reconhecido em segurança, né? Quem é o tal do role model, né? Quem é um modelo, quem é um exemplo de comportamento, dos valores, não é só por entrega, né? Por comportamento. E de segurança, eu acho dos reconhecimentos mais espetaculares. Quem cuida de você no seu ambiente de trabalho, quem cuida do colega. Então, eu acho que é um tema assim, muito bacana. Porque o contrário, né, Roberto, também tem a punição, né? Então, eu já vi lugares onde a estrutura de punição era muito mais sofisticada do que a estrutura de reconhecimento. Então, não dá para ser assim, né? Então, claro que você tem que ter formas de averiguar se as coisas não estão indo bem, mas isso não pode ter um sistema de punição montado. Eu acho que essa é a minha visão. Ô Serginho, vamos falar com o RH. E você já falou isso na sua fala hoje, mas talvez seja para enfatizar mesmo.
Tem várias vezes, eu já vi o perfil, né, necessário do RH, profissional que vai ajudar a engajar, ou vai engajar as pessoas da organização, vai criar projetos que engajem os colaboradores da organização. Me fala uma coisa, o RH, então, chegou numa empresa e ele tem essa missão de engajar os colaboradores. E aí? Ufa! O que faz? Aí a gente tem que ter umas 2 horas para falar, mas resumidamente, esse RH tem que ser um conector, ele tem que entender, ele tem que capturar quais são as dores, né, quais são, o que está pegando, como diz lá na minha terra, né, ele tem que ter essa habilidade, né, a partir disso priorizar, porque senão fica um projeto muito grande, aí perdeu de vista, na minha visão, tem que, realmente como o Roberto falou, né, hoje os projetos, né, são pequenos e eles geram resultados por si só. Não é entregar a etapa, você tem que concluir, deu um resultado, começa outra. Então essa é a mentalidade, não é? A mentalidade ágil, mentalidade que está alinhada às novas, tudo que está acontecendo. Então eu acho que tem que ser uma pessoa com a capacidade de leitura, a capacidade de priorizar e a capacidade de conectar as pessoas em torno desse projeto, né? Tem que conectar. E aí, como qualquer projeto, mostrar as desvantagens e as vantagens, como a gente acabou de falar. Aumentar o engajamento, aumenta a produtividade, a eficiência, como as pessoas lidam nas crises, tudo isso, pessoas que estão engajadas, conhecem a organização, ele começa a trabalhar. Agora, exatamente do ponto onde ele vai começar, aí depende. Pode ser pela comunicação, pode ser ajustando os processos de recursos humanos. Tem a ponta do desenvolvimento, que é uma ponta que eu acho super bacana, eu sei que o Roberto sempre fala disso também, né? Então, os treinamentos de liderança, as comunicações, aproveitar esses espaços para começar a introduzir o tema, para começar a sensibilizar. E um dos aspectos mais importantes é o aspecto da mudança. Preparar os líderes e preparar a organização para as mudanças, para que ela possa ser mais flexível e possa reagir melhor a essas mudanças que tem do mercado. Então é um desafio gigante, e eu começaria assim, mapeia, alinha, ajusta e começa a definir os projetos e começa a mostrar os resultados. Até porque os times de RH são bem pequenos, os orçamentos são bem pequenos, há muita descrença, né? Porque às vezes é difícil medir, esse projeto teve um sucesso. Quanto de engajamento foi, qual é o pedaço exatamente que fez a diferença? Às vezes não é tão fácil medir, né? Trazer isso numa linha de medição. Então, e tem que ter muita perseverança. Mas tem certeza que quem segue esses caminhos colhe resultados espetaculares.